Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Feliz demais por estarmos juntos mais um sábado aqui no Nordeste, em Pipa, pelo menos, fresquinho, choveu esses dias, está um clima muito agradável. Então, agradecemos a Deus pelo dia que se inicia, seja ele do jeito que for. Fresquinho, calorento, com chuva, com sol. Agradecemos a Deus pela graça de estarmos vivos na carne mais um dia em que nos dá a oportunidade de seguirmos os passos de Jesus aqui na Terra, para que possamos cada vez mais irmos em busca de mais um degrauzinho para que o nosso espírito possa alcançar um dia a classificação de espíritos puros, e aí não precisaremos mais reencarnar e estaremos em outras tarefas junto ao Criador, né? É saber que é isso que nos espera, é muito aconchegante para o nosso coração, não é mesmo? Então, meus irmãos queridos, vamos começar hoje com a leitura do livro Fonte Viva, psicografia de nosso querido e saudoso Chico Xavier, editado pelo benfeitor Emmanuel. E hoje é um título muito legal, essa página, muito boa, é Autolibertação. E é retirado da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo foi um discípulo bem amado de Paulo, que continuou a caminhada dele numa daquelas primeiras comunidades cristãs que Paulo ia formando ao longo da sua caminhada, né? E Paulo escreve assim para Timóteo: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Olha, Paulo é muito assertivo nas suas palavras, né? Nada trouxemos e nada levaremos de matéria. E Emmanuel vai nos explicar essa passagem. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, né, o nosso ego inflado, né, que às vezes, quando nós estamos ainda na ilusão do ego, porque eu posso, eu sou, eu aconteço, né, eu sou melhor, né? Então, nas grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Olha, gente, que interessante. Possuindo tudo e nada temos. Tipo assim, nós podemos possuir toda a riqueza da terra, mas quando a nossa saúde fica abalada por alguma doença, às vezes nem todo o dinheiro da terra consegue resolver, né? Então nós possuímos tudo e nada temos. Por exemplo, nós possuímos hoje um bem material,
esse bem material futuramente vai ser vendido ou vai ser passado para nossos descendentes. Nada temos. E, olha só, com todos e sem ninguém. Às vezes nós estamos rodeados de muitas pessoas e não nos sentimos tão solitários. Eu acho que a pior solidão é essa, quando a gente está rodeado por pessoas, mas a gente se sente só aqui dentro, né? E também, às vezes, a gente está rodeado de pessoas, mas a coisa, o acerto das contas, não é com ninguém ao nosso lado, é só nós conosco mesmo, né? Então, olha que legal que Emmanuel vai nos relembrando isso, né? E ele diz: se chegastes à Terra na condição de um peregrino, peregrino é aquele que vai, anda e volta, não é isso que nós fazemos? Encarnamos, vivemos um pedaço aqui, encarnados na carne, voltamos para o mundo dos espíritos. Passamos mais um tempo lá aprendendo, depurando, voltamos, aprendemos mais, depuramos mais e voltamos. E vamos ficando nessa, como peregrinos, até nosso espírito chegar a ser puro e não ter mais nada que aprender aqui na Terra. Então, ó, se chegastes à Terra na condição de um peregrino, necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que se retirarás da Terra sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Eu acho que essa é a maior lição desta passagem, meus amigos. Olha só, ele fala que nós vamos nos retirar desta terra sozinhos, sozinhos. No momento da nossa passagem, da nossa morte do corpo físico, podemos estar rodeados dos nossos familiares que amamos, podemos estar rodeados por profissionais da saúde, mas na hora que nós vamos sozinhos. O acerto de contas é nosso, conosco mesmo, né? Mas aí ele fala, ó, como peregrinos que somos aqui na Terra, nós precisamos de aconchego, né? É um familiar que fala oi, é outro que chega, né? É esse aconchego que nós precisamos, um amigo que chega na hora certa, olha que coisa linda, né? Então, ele nos avisa que, independente desse aconchego que todos nós precisamos, na hora que nós nos retirarmos, nós vamos sozinhos. E aí ele fala a maior lição: resigna-te a viver consigo mesmo. Gente, é muito interessante. Quando nós aprendemos a viver conosco mesmo, é diferente. Nós vamos entender que é bom conviver com o outro, é ótimo, nós só crescemos em sociedade, nós só crescemos estando junto com outros. Mas naqueles momentos que nós estivermos sós, que nós gostemos da nossa companhia, que nós não precisemos, só porque eu estou sozinho eu vou ligar a televisão lá alto para ter alguém que esteja conversando perto de mim. Que necessidade é essa? Por que eu não posso gostar de estar comigo mesmo? Às vezes a gente sente necessidade de um minutinho no dia que seja, a gente está só com a gente. Mesmo que tenha outras pessoas por perto da gente, é aquele momento que a gente está só com a gente. A gente precisa gostar de estar só com a gente. A nossa companhia, primeiramente, deve fazer bem para nós mesmos. Depois ela faz bem para os outros, com certeza. Então, ó, lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Olha só, cada criatura ou está nesse momento ou ainda estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. É essa ciência que nós precisamos adquirir de gostar da nossa companhia,
Se hoje eu estou sozinha, eu tenho que gostar da minha companhia. Ai, amanhã vai ser ótimo estar junto com todo mundo de novo. Mas se hoje eu tiver que estar sozinha, a minha companhia tem que ser prazerosa para mim. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo. Ah, eu vou ser boazinha porque eu tenho que adquirir bônus horas. Não, aí não está valendo. Consagra-te ao bem não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. Então, que nós gostemos de fazer o bem, não porque, eu vou fazer o bem porque eu tenho que fazer o bem. Não. Olha só, pelo consagra-te ao bem por amor ao próprio bem. Então, quando a gente chegar num estágio que nós gostemos de fazer o bem por amor ao bem, não por amor àquilo que eu sinto, porque eu me sinto bem quando eu faço bem, mas independente de eu ter amor ao bem. Quer dizer, o bem é sempre sinal verde na minha cabeça. Realmente, grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. É verdade. A nossa é tão interessante, meus amigos, que nós somos tão pequeninhos perante a vida infinita, mas dentro desse nosso grãozinho de areia, nós somos imensos, porque é esse grãozinho de areia que vai fazer a diferença. Faz a diferença na nossa vida, faz a diferença na vida daqueles que nos cercam. Então, é uma pequenez, mas que se reveste de uma grandeza. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução da sua tarefa. Isso quer dizer o quê? Ninguém faz nada sozinho. Nós sempre precisamos de outras pessoas. Sempre precisamos. Então, que tenhamos essa consciência de que nós não fazemos nada sozinho. Nós sempre precisamos do concurso do outro, do auxílio do outro. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a dor do vizinho, ou que as situações do seu agrado sejam as que devam agradar a todos que te seguem, não é? Às vezes, uma pessoa chega para a gente, um exemplo, e fala assim, nossa, Regina, amanheci com uma gripe, eu estou com uma gripe. Imagina se eu viro para a pessoa e falar assim, menina, isso não é nada, precisa ver a pneumonia que eu peguei semana passada. Quer dizer, eu estou concorrendo com doença? Então, não pensemos isso, não vamos nunca imaginar que a nossa dor é a maior que a dor do nosso vizinho. A dor não se mede por centímetros, por quilo, por tamanho. Cada um vive a sua dor e a sua dor para si tem um valor específico. Então, nós não podemos aquilatar que valor específico vai ter a dor do vizinho. Uma coisa que para mim é sem importância, para o vizinho pode ter muita importância. Imagina, eu gosto muito de gato, de cachorro, de bicho. Pode ter um vizinho meu que não gosta. Então, quando um cachorro, um gato meu fica doente, eu fico muito triste. O vizinho não está nem aí, ele fala, nossa, é só um cachorro, um gato, né? Mas cada um sente a sua dor. Então, não vamos ficar comparando a dor. Então, respeitemos a dor do outro. Aí, olha só. E nem também, porque eu gosto disso aqui, todo mundo tem que gostar. Porque deu certo eu fazer desse jeito, todo mundo tem que fazer. Quem eu sou para ficar falando? Cada um tem que ter as suas experiências. O mais que nós possamos fazer é comentar com os outros as experiências nossas que deram certo ou que não deram certo. Agora, cada um tem a liberdade de fazer o que quer. Cada um é livre, né? Sabemos que tudo que plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos tomate, nós vamos colher tomate.
nós não vamos colher rabanete. Então, o que a gente planta, a gente colhe. Só isso que a gente precisa saber. Então, ó, aquilo que te encoraja pode espantar a muitos. E o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Olha só. Então, aquilo que me encoraja pode ser um espanto a muitos. Então, às vezes, eu faço um tipo de trabalho voluntário que outras pessoas falam, Ave Maria, não sei como você aguenta fazer isso. Eu não gosto desse tipo de voluntariado. Cada um sabe aquilo que consegue fazer, né? E, às vezes, a minha alegria é um veneno para meu irmão. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu gosto de escutar música muito alta e uma música de um ritmo tal. O meu vizinho não gosta de barulho e muito menos desse ritmo que eu gosto. Não é um veneno para o meu vizinho ficar escutando aquilo que me dá prazer, se aquilo ele detesta aquilo? Então aí precisamos estar no meio termo, né? Não incomodar quem está do lado. Respeito na convivência com o outro, né? Aí, ó. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal. Ai, fulano nem me cumprimentou hoje. Ai, ele não gosta mais de mim. Gente, às vezes a pessoa passou por nós pensando nos seus problemas, nos seus boletos a pagar, nem reparou na gente, e a gente acha que a pessoa passou por nós e virou a cara. A pessoa nem viu nós, estava tão absorta em seus pensamentos, mas a gente já se melindra. E da outra vez que a gente vê a pessoa, a gente faz bico. Para que isso? Vamos acabar com os melindres, gente. Melindres, pensa, uma pessoa cheia de melindre convivendo numa casa, ela amarga a vida de todos os outros. Nós não temos direito de amargar a vida de ninguém. Então, olha só, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito que repousas. Olha só, a gente não gosta de um lençol limpinho para dormir? Uma fronha bem cheirosinha, de amaciante, limpinha? A gente tem que combater o melindre da mesma maneira que a gente gosta de dormir numa roupa de cama bem limpinha. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Sabe quando a gente fica registrando mágoas? Ai, eu registro mágoa daqui, eu registro mágoa daqui. Daqui a pouco meu coração está pesado, eu estou triste, com os ombros caídos, pendido. O que você tem? Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, igual naquela música, né? Mas é que a gente fica guardando mágoa inútil. Pode reparar, gente, às vezes, entre cônjuges, marido, mulher, mulher e mulher, homem e homem, cônjuges que vivem juntos, tem brigas. E às vezes é uma briga feia. Passam-se os anos, os dois ficam relembrando, por que mesmo que será que aquela vez nós brigamos, hein? Ah, que briga feia, por que foi, hein? Não era importante, gente, porque se fosse uma coisa importante, a gente ia passar o resto da vida lembrando. Então, olha só, se vale a pena o melindre. Chega naquele ponto que a gente fala assim, olha, mais vale eu ter paz do que estar certo, né? Porque a gente quer sempre estar certo em tudo. E nessa vibe de estar certo em tudo, a gente acaba perdendo a paz. Então, gente, eu estou certa para mim, basta. Se o outro acha que eu estou errada, não vamos ficar com milindre. Ele considera a coisa errada, mas se para mim está certo, vou em frente. Cada um sabe aquilo que é certo para si, né? Então, olha a importância de não ficarmos juntando mágoa. É a mesma coisa que ficar arrastando uma pedra enorme nos pés. Guardar o sarcasmo. Sabe o sarcasmo? Aquela pessoa que, como se dizia antigamente, parece barata, morde e assopra. Sabe que fica dando aquelas alfinetadas? Ai, falei só de brincadeira. Mas
aquilo a pessoa falou para magoar? Então, olha, guarda o sarcasmo ou o insulto dos outros. Não será o mesmo que cultivar. Ó, guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Por que é que eu vou guardar as alfinetadas do outro? Porque cada vez que eu lembrar com aquela mágoa, aquilo vai me alfinetar de novo. Lá eu quero ficar sendo alfinetada. Se a pessoa fez um sarcasmo para mim, eu penso, cá com os meus botões. Coitada, ela ainda tem tanto a crescer, né? E vida que segue. Eu não vou ficar guardando sarcasmo, porque eu vou ficar querendo me espetar toda hora. Desanuvia a mente. Cada manhã, olha só. Desanuvia a mente cada manhã. E segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, e não com os homens que a malbaratam. Então, olha que legal, gente. Desanuvia a mente pela manhã. Então, o que é desanuviar a mente? Se alguém me espetou ontem, ficou para lá. Se alguém me magoou ontem, ficou para lá. Eu não vou carregar nada dessas coisas. Eu vou carregar as coisas boas que aconteceram comigo. Então, desanuvia a mente logo cedo, né? Na certeza de que acertaremos as contas apenas com aquele quem nos deu. Deus nos deu a vida e é com ele que nós vamos acertar as contas um dia. Um dia eu vou chegar lá do outro lado, ele vai falar: e aí, Regina, me dê notícia aí da Terra. E aí eu, achando que eu sou bem espertinha, eu vou falar assim: ah, meu Criador, lá na Terra as coisas estão feias, viu? A Rússia está brigando com a Ucrânia. Ixi, Israel está naquela briga com a Palestina. Ele vai falar: não, Regina, eu não quero saber das notícias da Terra, eu quero saber das notícias que você fez na Terra. É esse tipo de notícia que nós vamos ter que um dia prestar conta, o que eu fiz na Terra. Né? Então, que a nossa listinha de coisas boas, ó, seja bem maior do que a listinha de coisas ruins, não é mesmo? Muito legal. Deixa que a realidade te auxilie a visão, porque às vezes a gente fica na visão da ilusão, né? Porque, gente, vamos falar a verdade, a ilusão é chamativa, né? Ah, a ilusão, gente, é muito boa, né? Muito boa de se vivenciar uma ilusão, mas depois que passa, vem o amargor, né? É igual se eu sou diabética, que coisa mais gostosa comer um pedaço de bolo recheado, bem docinho. É uma ilusão eu comer aqui, porque eu sei que eu não posso. Mas eu como, eu falo, não, só uma vez por semana. E uma vez por semana eu encho o buchão de doce. Depois, no outro dia, tá enxergando mal, tá mal, vai medir a glicose, tá lá na estratosfera. Não adianta, gente. Então, vamos deixar que a realidade nos auxilie a visão, não a ilusão. E encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Então, às vezes a gente fala: ai, meu anjo da guarda, me ajuda, né? O anjo da guarda da gente, ele dá as dicas para a gente, mas se a gente não estiver pronta para perceber o que ele está falando, a gente não vai entender, não. Então, o que é? Aproveita as oportunidades para fazer o bem, que a felicidade vem, com toda certeza. Seja o bem para a gente, seja o bem para bicho, seja o bem para o que for. Aprende a ser só, para seres mais livres no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado ao amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando diz que, com alusão a quaisquer patrimônio de ordem material, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Só quero voltar aqui um pouquinho, gente, que eu achei muito interessante isso aqui, quando ele fala assim, ó: aprende a ser só para seres mais livres no desempenho do dever que te une a todos. Muitas vezes,
a mulher ou o marido estando num casamento deixa de fazer o bem, de se envolver numa ação do bem, porque o outro cônjuge não gosta. Ah, ele não é da minha religião e esse bem aqui eu vou fazer lá na minha religião. Ah, então não vou fazer porque o bem vai ficar triste. Então, é isso que ele fala, aprende a ser só. Se alguma pessoa nos embaraça de fazer o bem, a gente explica para a pessoa, eu quero fazer esse bem e vou voltar e vai continuar tudo legal. A gente tem que se impor na razão do bem. Não tem que não gostar que o outro vá fazer o bem. Porque aí a gente vai falar assim, eu queria tanto fazer o bem, mas o meu benê não deixava. Como não? Vai fazer o bem, não é mesmo? Converse, mostre, demonstre que você fazendo o bem, você volta uma pessoa melhor. E quem vai ser o beneficiado? Quem não quis ir vai ser ainda beneficiado, porque eu vou chegar melhor, não é mesmo? Então, olha só, que página maravilhosa mesmo, né? Nossa, só temos que agradecer aos benfeitores por nos explicar tão detalhadamente as minúcias do dia a dia da nossa vida, né? Na sequência, nós vamos agora para o estudo do Evangelho de Jesus, estudado à luz da interpretação da doutrina dos Espíritos. O livro chama Luz Imperecível e hoje nós vamos ver um título bem interessante que chama Quedas. Então, nós estamos estudando ainda o Evangelho de Mateus e vamos estudar hoje o versículo 7 do Evangelho de Mateus, vamos estudar o capítulo 7 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 27. E diz assim, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos ver o que quis dizer isso. Nós já aprendemos aqui que Jesus falava por parábolas, por metáforas, tanto para que as pessoas daquela época entendessem, como que para nós, passado mais de 2000 anos, nós pudéssemos compreender com uma visão mais clara, como a doutrina dos Espíritos nos ensina. Então, vamos estudar pedacinho por pedacinho o que quer dizer e desceu a chuva. O ensino de Jesus, mais uma vez, evidencia a simplicidade do mestre. Ele era o mestre dos mestres e falava com uma simplicidade, direcionando a sua mensagem através da instrumentalidade perfeitamente inteligível. Então, vocês reparem que Jesus fala muito assim da enxada, ele fala do barco, do pescador, ele fala das ovelhas, do pastor. Por quê? É a simplicidade que ele vivia naquela época. Ele era rodeado por quem? Pastores, pescadores, né? Pessoas que trabalhavam ali em funções simples. Então, ele falava para aqueles. E quando ele precisava, ele falava também para os sumos sacerdotes. Jesus. Então, se a chuva é portadora de recursos positivos, hoje, logo que eu cheguei, eu falei, ai, gostoso, tá fresquinho, nem tá ventilador ligado, caiu uma chuva gostosa essa noite, né? Então, se a chuva é portadora de recursos positivos, somados a outros componentes, expressa também elementos avaliadores das propostas de construção que estão sendo efetivadas. Vamos caminhar mais para entender. Então, a chuva, ela traz coisas positivas. Agora vamos ver a casa, que fala assim, né? A casa é símbolo da edificação espiritual. Nós não falamos que a casa de Deus, o reino de Deus está dentro de nós. Como é que a gente é a nossa casa íntima? Então, a casa, símbolo da edificação espiritual, necessita de firmeza. Quem já viu construir uma casa sabe como é o alicerce lá, né?
fura, e dele cimento, e dele ferro, para ter né, um lustre ali firme. Então, ó, a casa, símbolo da edificação espiritual, necessita de firmeza, proporcionando conforto e paz àqueles que abriga. Claro que a gente, numa casa construída certinho, nós temos conforto e paz. Diferente se a gente está numa casa, né, de pau a pique, de sapé, que da chuva vai vazar ali por dentro, vai pingar. Já numa casa bem construída, firme, é diferente. Vamos lá. Em decorrência disso, torna-se imperioso aferir cada passo na edificação que se leva a efeito, ponderando-se principalmente quanto ao grau de resistência nos momentos em que as circunstâncias trarão os elementos aferidores das nossas atitudes, consoante as leis que nos regem. Então, quando é que a gente vai notar se a nossa casa íntima está construída ali, ó, tem um alicerce firme? Quando nós passamos pelas provas. Quando nós passamos pelas provas e nos desesperamos e não voltamos mais daquela faixa de desespero, a nossa casa íntima não está construída, bem construída, não. Porque é na hora da prova que a gente sabe se a nossa casa íntima está construída. Tipo, a gente fala assim, eu sou uma pessoa de fé, mas nunca passei por uma prova grande mesmo. Aí, quando eu passo pela prova, eu falo, Deus nem está olhando para mim, Deus esqueceu de mim. Ué, cadê aquela pessoa de fé? Então, olha só. Então, nós já sabemos, e desce aquela chuva e a casa. Vamos lá. E correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Ó, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa. Casa íntima. Toda conquista somente se concretiza em bases seguras. Se completada e provada, olha só, se completada e provada. Tipo assim, quando a gente vai comprar um presente para criança, a gente não olha lá atrás se tem aquele negócio do Inmetro, aquele símbolo do Inmetro, porque o Inmetro testou aquele presente, aquele brinquedo para crianças de tantos a tantos anos. Então, ali fala, esse brinquedo é para criança de 0 a 3 meses. Então, o Inmetro testou esse brinquedo para criança de 0 a 3 meses. Então, a gente pode comprar segura. A criança vai poder pôr na boca, não vai soltar nada, porque de 0 a 3 meses é isso que a criança faz. Então, é isso, ó, a prova, né? Olha só. Toda conquista somente se concretiza em base segura, se completada e provada. Então, a nossa fé só vai se concretizar se ela tiver em base segura, se for uma fé raciocinada. Agora, se for uma fé fanática, vem a chuva forte, gente, vem a prova, e aí ela não aguenta. Tem que ser uma fé raciocinada. Aquela fé igual nós estamos aqui, ó, fazendo a nossa fé, entendendo, raciocinando, não engolindo as coisas só sem pensar. Então, olha que legal. Toda conquista somente se concretiza em base segura, se completada e provada. Muito interessante. Muitos são os que, atingindo o ápice de difíceis empreitadas, vivem a desilusão de verem derrumbados mais autênticos ideais. Tipo assim, um casal se casa apaixonado, porque todo mundo, né, se casa apaixonado, tudo bem. Aí vem o primeiro filho, e esse filho vem com uma doença grave. Vem com uma síndrome grave. Por exemplo, vem com um tipo de autismo de nível grave, de nível 3. E o que acontece às vezes? Muitas vezes, o marido não aguenta o repuxo, não. Cai fora. E a mulher, a mãe, carrega
a criação e a educação desse filho com algum tipo de problema de saúde sozinha. É isso, gente. É isso. É isso que quis dizer aqui, ó. Muitos são os que, atingindo o ápice de difíceis empreitadas, vivem a desilusão de verem derrubados mais autênticos ideais. Aquele amor todo, às vezes, acaba no dia a dia de uma criança com problema, que era para unir mais esse casal, não é mesmo? Os rios e os ventos correspondem às correntes mentais e às emoções que vibram na moldura dos condicionamentos passados e para os quais necessitamos manter firmes posições de vigilância. O que quer dizer isso? Todos nós, meus irmãos, trazemos ou da nossa criação desta vida, porque, com toda certeza, nós criamos nossos filhos diferentemente que nossas mães, nossos pais nos criaram. O tempo passa, muda-se a maneira de criar. Agora, a questão da moral, a questão do respeito, isso tem que ficar firme, não é? Porque moral, respeito não tem que mudar com o tempo, não é mesmo? Então, olha só, a gente tem que cuidar os condicionamentos passados para os quais necessitamos manter firmes posições de vigilância. Agora, vamos imaginar que em outras vidas passadas nós tenhamos tido condicionamentos muito ruins. Vivemos vidas muito ruins, fomos pessoas bem mais ruins. E aí? Será que isso já sumiu da nossa cabeça? Com certeza não. De vez em quando vem aquela vontade da gente falar assim, a vontade de esganar aquela pessoa. A gente fala assim, né, no modo de falar, mas o modo de falar revela muito dos nossos passados, né? Então, olha só, a vigilância, Jesus sempre falava, vigiai e orai. A vigilância daquelas coisas ruins do passado que nós fazemos com normalidade. Com normalidade. Então, ó, sempre que há fracasso, acabamos por perceber que os assuntos transcendentes da vida imortal foram tratados na pauta do personalismo e das convenções transitórias. Então, ó, sempre que há um fracasso, nós podemos perceber, nós estávamos totalmente desconectados da vida espiritual. Nós estávamos só confiando na matéria. É a matéria, é a minha profissão, é a minha fábrica, é o meu serviço, e esquecemos totalmente da vida espiritual. Então, quando a gente pode perceber que os assuntos transcendentes da vida imortal, como a pessoa vive como se essa vida fosse a única, né? Essa vida física aqui acabou, acabou. Não, gente, o que nós fazemos hoje repercute para além. Repercute tanto o bem como o mal, claro. Tudo é energia. Então, foram tratados na pauta do personalismo e das convenções transitórias, tão bem simbolizadas na areia oscilante. Isso aqui é construir a casa na areia. Por isso mesmo, ineficiente a servir de piso aos lídimos processos de construção definitiva para Deus. Então, para Deus, nós não podemos construir a nossa casa íntima na areia. Que hoje eu confio porque está tudo bem. Agora, amanhã, se não estiver bem, não confio, não. Ah, que Deus é esse? Não é? Olha só. Repetem-se tentames levados a efeito sem o discernimento fora do sedimento inabalável da justiça e do amor. Então, justiça e amor têm que caminhar juntos, porque se a justiça caminhar sem amor, ela se torna trágica. Aí ela não fica mais justiça, ela fica opressão. Então, justiça e amor caminhando junto.
E para finalizar a frase, e caiu e foi grande a sua queda. Então a frase era assim: e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E caiu e foi grande a sua queda. Então a história da humanidade, que é o somatório das experiências de cada um de nós, né? Às vezes a gente assiste aquele canal na TV History Channel, fala sobre a história da humanidade, né? E a gente vai e fica olhando, fala, nossa, aquilo ali faz parte dessa humanidade que eu vivo hoje, né? Mesmo não tendo, eu não vivenciando aquilo, mas cada atitude fez parte para eu chegar até hoje aqui. Experiência de cada um. Também uma fieira de quedas a gerarem dor e lágrima. Então, ó, a história da humanidade, que é o somatório das experiências de cada um, traz também uma fieira de quedas a gerarem dor e lágrimas. Então, nós sabemos disso. A história da humanidade está cheio de dor e lágrimas. A gente lembra o Holocausto, né? Nazista. A gente lembra a Guerra do Paraguai. Que coisa. Esse é um grande karma que o Brasil carrega, dessa Guerra do Paraguai. Então, vejam só. Então, todo o somatório das experiências carregam progresso, não progresso e dor e lágrimas também. Ao embalo das sensações e dos interesses humanos, temos operado de modo ineficiente, abrindo leira fértil às quedas e decepções, desprezando sólidos enunciados da lei, que devem nortear os ditames da consciência no amplo contexto coletivo e evolutivo. Então, se eu só prestar atenção naquilo que for bom para mim, e não ver o que é bom para o meu vizinho, dos lados, da frente ou de trás, não vai dar certo. Eu vou estar construindo a minha casa íntima em solo movediço. Então, fica o alerta, né, de vigiarmos para saber em que solo nós estamos construindo a nossa casa. Que tipo de alicerce está sendo construída a nossa casa íntima? Está sendo construída no alicerce, olhando a necessidade do próximo ou só olhando a necessidade do meu umbigo? Né? Fica o alerta. E agora, meus irmãos, vamos estudar a página que dá nome ao nosso dia de hoje. Então, é retirado do livro Jesus no Lar, psicografia de nosso querido Chico Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio. E o tema de hoje é o Santo Desiludido. Lembrando que esse livro todo é aquele livro que Jesus instaurou os primeiros evangelhos no lar, que foi lá na casa de Simão Pedro, na casa do caminho. Então, e Jesus falava ali para os familiares de Pedro. Pedro tinha uma sogra difícil, diga-se de passagem, e ela foi vendo os exemplos de Jesus. Jesus curou a sogra de Pedro e ela se tornou uma pessoa diferente por ver os exemplos de Jesus. Então, e Jesus falava não só ali da família de Pedro, mas falava para os discípulos, as pessoas que iam passando na rua e escutavam aquela. Eu fico imaginando a voz de Jesus, gente. Pensa. Para ele olhar para Mateus. Mateus era um coletor de impostos, a pessoa mais não querida naquela época, detestada. Ficava lá só cobrando impostos para o imperador. Ele passa lá na frente da cabine que Mateus trabalhava e falou assim: Mateus, vem. Mateus, que já estava sabendo desse homem, Mateus toda noite ia escutar, escondidinho lá na casa de Pedro, as palavras de Jesus. E aí Jesus passa e fala: vem, Mateus, me segue. E Mateus levanta, pega todo o dinheiro que ele tinha arrecadado dos impostos, dá para o chefe dele, dá a chave da coletoria para o chefe dele e vai seguir Jesus.
Era demais ou não era demais? Imagina essa voz chamando. Regina, segue. Ai, meu Deus. Então, ó, o santo desiludido. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum, a casa de Pedro era em Cafarnaum, ali na beirinha do lago de Genezaré, onde eles pescavam, para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Lá vem Jesus contando uma história. Um venerado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia, entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito, só porque ele ficava lá se isolando na gruta e rezando e pensando. E o povo começou a tratar ele como um santo. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio no mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Ia lá e falava para o santo da gruta. Oh, estou tentando vender essa minha casa aqui, a minha terra, você acha que eu devo fazer ou não? Todo mundo fazia isso. Fascinado pela alheia consideração, o crente, esse santo aí, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Então, o que aconteceu? O povo começou a idolatrar aquela pessoa que se retirou dos seus afazeres e foi meditar e orar na gruta. E o povo começou a idolatrar ele. E aí, o que foi bom para o homem? Por dois motivos. Primeiro, que ele só ficava orando. E na palavra oração, tem orar mais ação. Orar sem ação, pouco adianta. Então, ele não tinha ação nenhuma, ele só ficava orando, só ficava meditando, não fazia o bem para ninguém. Então, vejam só. E aí, o povo começou a idolatrar ele. Duas coisas ruins. Inflou o ego dele. Ele falou, nossa, eu sou muito importante mesmo, hein? Todo mundo vem aqui pedir minha... E aí, então, ele passou a fazer o seguinte, ele achava que ele estava fazendo bem porque ele dava pitaco na vida de todo mundo. O povo ia lá e falava assim, eu estou pensando em vender 3 cabras, o que você acha? Ele falava do modo de vista dele, vender 3 cabras, não sei, acho que não é bom, não. As cabras já estavam velhas, estava na hora de vender. Aí o povo não vendia, porque ele tinha falado, não é bom vender cabra, não. Se um homem ativo, continua Jesus, se um homem ativo e de boa fé trazia à apreciação dele algum plano de serviço comercial, ele ponderava escandalizado. É um erro! Vai ganhar dinheiro fazendo comércio? Uai, e a gente não faz dinheiro fazendo comércio mesmo? Não existe o comércio para isso? Todo mundo não precisa de dinheiro nessa civilização para pagar tocar sua vida no dia a dia. Então, ó, ele escandalizava e falava assim: é um erro. Apague essa sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isso é uma ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Então, ele achava que com a oração tudo resolvia. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, ele chamava aflito. Vai casar é um disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria. Venha orar e se consumir do pecado. Então ele falava que não era para a pessoa orar, porque se casasse, ele ia consumir pecado. Gente, o que pecado é? Não existe pecado, né? Olha só. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, ele exclamava compungido: é um desastre, a administração pública é um desastre.
Afaste-se da paixão pelo poder. Um dia você vai ter um cargo lá, imagina. Afaste-se. Isso é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Olha só. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projetos, objetava irritadiço. A pessoa falava assim, eu estou pensando em fazer uma quermesse, né? Antigamente usava muito quermesse, para arrecadar fundo, para dar para aquela instituição. Ele falava assim, é uma calamidade. A festa, o júbilo do povo é um desregramento. Fuja a desordem, venha orar, subtraindo-se essa tentação de felicidade da festa. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, entristecia-se de maneira irremediável e passava a partilhar os ócios da soledade em absoluta paralisia da alma. Então as pessoas ficavam tristes, não, não é para eu vender minhas cabras, não é para eu fazer a festa, não é para eu me casar, é só para eu rezar. Aí as pessoas ficavam tristes, ficavam lá rezando, sem fazer nada, só rezando. Tudo o povo triste. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Lá, um belo dia, morreu o santo. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado aos céus. E ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Ele pensava, né? Nossa, eu fui um santo, não fiz pecado, não fiz nada, não comprei nada, não vou morrer direto, vou para o paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças da trevas a terrível purgatório de assassinos. Então, ele foi levado para um covil de espíritos que eram assassinos. Em pranto desesperado, indagou, à vista de semelhante inesperável aflição, dos motivos que o haviam feito que ele vivesse esse inferno que lhe haviam sitiado o espírito, então pavoroso, infernal Torvelino, sendo esclarecido que ele não fora homicida, ele não era assassino, ele nunca tinha assassinado ninguém na Terra. Por que ele estava lá junto com os assassinos? Silenciou Jesus, mas João, que era o mais novo de todos, né? João, o evangelista, muito admirado, considerou: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o seu caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Tiago falava, a fé sem obras é morta. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Vejam que lição, meus amigos, que lição, que serve para nós hoje e sempre, não é mesmo? Fé sem obras é morta. Então, meus irmãos, com essas maravilhas de ensinamentos do Cristo, vou me despedindo hoje, antes de falar com Maria de Nazaré hoje, no nosso encerramento, desejando a todos que a paz do Cristo reine entre todos nós, em todas as nossas famílias, em todas as famílias dos nossos amigos, em todas as famílias da humanidade. E que Jesus nos abençoe hoje, sempre, e que tenhamos o trabalho como a nossa meta, para o bem dos outros, o bem comum. Então vamos lá falar com Maria. Essa Ave Maria foi psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito de Amaral Dornelas. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime.
cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Fiquemos todos com Jesus, Maria, e que tenhamos um sábado muito especial à luz dessas mensagens de Jesus, um domingo abençoado em família, ou se tivermos que ficar sós, que fiquemos, mas bem conosco mesmo, sabendo que nunca estamos sozinhos. O pensamento das pessoas que nos amam, o pensamento de Maria, Jesus, nosso anjo guardião, está sempre junto com a gente. Tenham todos uma excelente semana e muito obrigada por essa oportunidade. Até a próxima.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.